Você já se deparou com alguma situação em que você estava explicando alguma coisa para uma outra pessoa e aquela pessoa não estava entendendo muito bem aquilo que você tinha a dizer? Você estava apresentando um trabalho, você estava dando uma aula, ou então você estava simplesmente conversando com alguém e aquela pessoa não estava conseguindo compreender muito bem aquilo que você tinha para passar. Pois fique tranquilo, porque hoje a Comunique vai te ensinar 5 dicas poderosas sobre como falar e ser compreendido pelas outras pessoas. Então se liga aí e segue a vinheta. Primeiro de tudo, você tem que sumarizar as coisas que você está querendo falar. Você tem que ter uma noção do grau de importância das informações que você vai passar. A informação mais importante que eu quero passar é essa daqui, mas logo em seguida eu tenho que falar sobre essa e essa daqui também. Pois bem, você tem que saber quais informações são mais importantes e dar prioridade a essas informações. É importante sim falar sobre pequenos detalhes, mas muitas das vezes a gente acaba dando importância demais para pequenos detalhes que na verdade não vão contribuir para o assunto como um todo. Portanto, você tem que, primeiro de tudo, saber o que é mais importante e logo em seguida você tem que sumarizar, colocar esses assuntos em pequenos tópicos e, se possível, até deixar esses tópicos visíveis para que as outras pessoas consigam enxergar aquilo também. Você pode fazer isso numa apresentação de PowerPoint também através dos bullet points, que são aquelas pequenas frases onde a gente coloca resumos daquelas coisas que a gente quer falar logo em seguida. Sumarizar é uma excelente maneira de fazer com que as pessoas compreendam com mais facilidade aquilo que a gente está querendo falar para elas. Não é por nada que você está assistindo aqui uma lista com 5 dicas poderosas sobre como ser mais facilmente compreendido pelas pessoas. E é mais interessante ainda quando essas listas, esses pequenos sumários que a gente faz, eles são feitos em grupos de 3. As pessoas conseguem entender as coisas com mais facilidade, memorizar também as coisas com mais facilidade quando elas vêm em grupos de 3. Não é por nada também que quando você vai contar ou escrever o seu CPF, você sempre coloca os números divididos em pequenos grupos de 3. Beleza? Isso realmente facilita bastante. Sumarize, isso vai facilitar a compreensão das pessoas sobre aquilo que você está querendo dizer. A segunda dica é: seja redundante. E o que é ser redundante? A gente é redundante quando a gente explica a mesma coisa mais de uma vez. Em outras palavras, é quando a gente usa de outros exemplos, de outras palavras, de outras vivências para explicar uma mesma coisa que a gente já tinha explicado anteriormente. Você percebeu que eu acabei de fazer isso? Isso que é ser redundante. Uma outra maneira de fazer isso também é seguindo a filosofia do fale, mostre, faça e aconselhe. Essa metodologia é muito interessante e para explicar melhor sobre ela eu vou fazer uma analogia com a relação de aprendizado que existe entre um médico mais experiente, por exemplo, com um aluno recém-formado em medicina. Quando o médico vai, por exemplo, ensinar esse aluno a como fazer uma sutura, a primeira coisa que o médico faz é falar sobre como fazer uma sutura. Ele dá as instruções sobre como fazer aquilo. Logo em seguida, o médico mostra para o aluno como é que ele deve ser feito. Ele mostra na prática como aquilo deve ser executado. E logo em seguida, ele pede para o aluno também executar aquela sutura. Então o aluno vai lá e com suas próprias mãos também executa uma sutura. E por último, o médico dá conselhos sobre como melhorar a sutura que aquele aluno acabou de fazer. Ah, você mandou muito bem, mas podia ter feito dessa maneira também, ter feito dessa maneira, você podia ter colocado um pouco mais de força. Não sei, eu não entendo nada sobre medicina. Mas bem, usar a medicina, fale, mostre, faça e aconselhe é uma das melhores maneiras, primeiro, de ser redundante, mas é uma maneira também muito didática de conseguir ensinar as coisas para as outras pessoas. E como a gente acabou de falar de analogias, fica aqui a terceira dica também: faça analogias. Sim, a gente já fez um vídeo completo sobre isso, um vídeo sobre metáforas e analogias, vai lá dar uma conferida, muito interessante. Mas o interessante que a gente deve falar sobre analogias, fazendo um resumo basicamente, é que elas nos ajudam a fazer com que aquilo que a gente está falando seja muito mais facilmente entendido, seja muito mais memorável e também seja muito mais facilmente aceitável perante as pessoas que estão nos ouvindo. Você provavelmente deve ter compreendido com facilidade, aceitado e também memorizado muito bem esse exemplo do médico que eu acabei de falar. Pois é, mas uma coisa que a gente tem que ressaltar é que essas analogias de preferência têm que ser analogias simples. Não adianta também eu tentar chegar aqui com uma analogia ou uma metáfora muito complexa, porque a pessoa que está me ouvindo também não vai conseguir me entender com muita facilidade. Use analogias e metáforas, isso é muito bom para que a gente seja entendido com facilidade. Fica a dica. Outra dica interessante: faça esquemas.
Os esquemas conseguem traduzir para o papel a maneira como a nossa mente funciona. Basicamente, a nossa mente guarda as informações numa série de gavetas, digamos assim, e ela consegue relacionar essas gavetas uma com as outras. Muito louco, né? É difícil de ser explicado, mas com o esquema isso fica muito claro. Os esquemas ou fluxogramas, algumas pessoas também chamam assim, fazem com que aquelas informações que nós estamos passando sejam mais facilmente compreendidas e visualizadas como um todo. E por último, faça perguntas. A participação do ouvinte é fundamental para que ele consiga aprender aquele assunto que você está propondo. E isso fica ainda mais evidente naquela metodologia do fale, mostre, faça e aconselhe. Sim, a participação da pessoa que está aprendendo é muito importante e isso vai fazer com que ela fixe aquelas informações na cabeça dela. Então fica a dica, faça perguntas, mas faça perguntas abertas. Não faça perguntas apenas de sim e não. Faça perguntas onde a pessoa vai ter que falar e mostrar que ela realmente entendeu bastante do assunto. Além disso, deixa a pessoa falar. Uma vez que ela comece a falar, estimule ela a falar ainda mais, fazendo, por exemplo, perguntas sobre aquilo que ela está falando. Então, quanto mais a pessoa falar, mais ela vai estar aprendendo também. Portanto, fique de boca fechada e deixe ela falar bastante. Isso vai ajudar bastante na compreensão daquilo que ela está falando. Todas essas dicas que você aprendeu aqui hoje foram extraídas das aulas e dos livros do professor Knapp e do professor John Daly, aos quais eu tive a felicidade de ter sido aluno lá na Universidade do Texas. Para você que não sabe, a Universidade do Texas é a segunda ou terceira melhor do mundo na área de comunicação, negociação e persuasão, e esse tipo de conteúdo que a gente traz aqui para a Comunique. Esses pesquisadores, em especial, são referência na área da comunicação e foram eles que escreveram grandes partes dos livros e dos artigos que a gente estuda hoje. Sou muito feliz de ter sido aluno deles. Esse vídeo foi feito com muito carinho para os professores. Portanto, se você é professor, ou conhece alguém que é professor, ou conhece alguém que simplesmente gosta de ensinar coisas para as outras pessoas, não deixe de compartilhar esse vídeo para essas pessoas, de verdade. A falta de didática é um problema sério que a gente tem hoje nas nossas escolas, nas nossas universidades. E essas dicas vão ajudar muito você e também essas outras pessoas a conseguir fazer com que as pessoas se interessem e entendam o que você está falando com muito mais facilidade. Dá uma olhadinha no nosso canal, dá uma olhadinha no nosso Instagram e se divirta também com os outros vídeos tão legais quanto esse que a gente também traz. Meu nome é Felipe Costa, eu sou o CEO da Comunique e a nossa função aqui é ajudar você a se comunicar e negociar melhor com as outras pessoas. Até mais!